Salve galera, seguinte, muitos assuntos que a gente precisa falar aqui hoje. Novamente, um dia cheio. Era para eu ter gravado esse vídeo mais cedo, mas eu tive alguns compromissos e não pude estar aqui em casa para poder trazer algum conteúdo mais cedo, mas antes tarde do que nunca, né? Já diria o outro. E outra, as informações estão aí, não custa nada também a gente falar sobre todas elas juntas num vídeo só. Talvez fique um pouco mais extenso, mas acho que faz parte para passar por todos os assuntos que eu considero relevantes, tá? Antes de mais nada, pedir o seu like, inscrição, que você ative o sininho para não perder nossos vídeos, que você comente aqui embaixo, discordando, concordando, é muito importante a sua participação, tá bom? E vamos começar já a fazer esse giro de notícias que envolve contrato do Neymar, jogador gringo que o Santos está afim, posições que o Santos quer contratar, enfim, muitas notícias pipocando ao longo do dia, um dia bastante cheio de novidades. Então, primeiro de tudo, vamos aqui a situação de Gabriel Brazão e João Paulo, tá? A gente comentou bastante ao longo dos últimos tempos que brigando para não cair, se o Santos vendesse o Brazão, que tem mercado, e recebeu aí uma série de sondagens de equipes europeias, o Santos ficaria ainda mais vulnerável. Vamos lembrar que a última queda, a única e última queda do Santos em 2023 tinha o João Paulo no gol, e o Santos toma o gol do rebaixamento, nele tentando se adiantar, né? Então um gol meio infantil que ele tomou ali contra o Fortaleza, e ele ficou muito como também um dos símbolos do rebaixamento. Então a gente ficou na dúvida, cara, se vende o Brazão, volta o João Paulo, é o roteiro por rebaixamento? O Santos entrou numas de tentar negociar o João Paulo, e isso a gente vai entender visitando aqui o UOL, na matéria do Lucas Mussetti, que fala absolutamente sobre isso, né? Santos tenta segurar Brazão e admite negociação para o João Paulo. O Santos evita perder o Gabriel Brazão, o goleiro de 24 anos é um dos destaques na temporada. A diretoria conversa sobre vender apenas no caso de proposta muito boa. Até agora só sondagens apareceram. O clube tem 60% dos direitos econômicos, então o Santos não tem lá muita coisa do passe do Brazão. O empresário do goleiro conversou com a direção e agora marcará um papo com Alexandre Matos, novo CEO. O próprio staff do atleta entende que a saída agora é difícil. Um scout do Galatasaray esteve no Brasil, enquanto o Porto e Chelsea também fizeram sondagens aos empresários. Nenhuma oferta oficial, porém, está na mão do Santos. Com a ideia de segurar Brazão, o João Paulo ficaria mais distante. O goleiro está incomodado com o status de reserva. Aos 29 anos, João pensa em sair para ser titular. Cruzeiro e Fluminense fizeram sondagens recentes. Nenhum desses times ele seria titular. O Cruzeiro hoje tem a figura do Cássio como titular absoluto, e o Fluminense acabou de renovar com o Fábio, que está velho, é verdade, mas está catando bem ainda e é titular absoluto do Fluminense. Então, ir para um desses times eu não sei se seria o melhor caminho para o João Paulo hoje. O Santos pensa na venda ou empréstimo de João Paulo, caso o Brazão continue. Se João sair, o Peixe vai analisar uma reposição. Já o terceiro goleiro Diógenes divide opiniões no clube. Ele nunca foi de fato uma unanimidade, mas aqui eu acho que a estratégia está boa. Mas a questão é, oferta muito boa vem do Brazão. O que é uma oferta muito boa? Qual que é o valor que o Santos abre negociação pelo Brazão? Fica a dúvida, né? Quanto que o Santos pretenderia gastar com o Brazão? Ganhar com o Brazão? Então, não sei. Eu acho que o Santos tem um goleiro aqui, gente, para 15 anos. É um goleiro muito jovem. Eu sei que o cara tem o sonho de jogar na Europa. Quando essa porta se abre, o cara não quer deixar de ir. Mas também cabe ao Santos oferecer para ele possibilidades de um contrato bom. Por que o Santos pode pagar o que paga por alguns jogadores, tipo Tiquinho Soares, R$ 1.400.000, sendo que ele é absolutamente inútil, e o João Paulo, por ser um goleiro, tem que ganhar muito menos do que isso, e então, senão, o Santos tem que vender. Por que o Santos não pode fazer um plano de carreira para um goleiro e pagar? Cara, se você tiver o Brazão ganhando uma milha por mês, num cenário, não estou dizendo que o Santos tem que pagar isso, mas num cenário que um clube esteja saudável, não tem problema nenhum, e o cara pode ficar. Entendeu? Eu acho que a gente tem a oportunidade de ter um goleiro por muitos anos, ter um plano de carreira para ele. Não basta só segurar. Fala, não, você não vai aumentar um pouquinho seu salário aqui. Não, cara. Faz um plano de carreira para esse cara. É tão difícil achar um goleiro confiável. E o Santos achou, encontrou, depois de muito tempo. Então é hora de manter, cara, lutar para ter esse goleiro por muito tempo, sabe?
A não ser que a situação fique absolutamente insustentável, um time muito gigante, pagando um valor muito grande e que o Brasão, cara, diga, não quero mais. Aí, tudo bem. Mas como isso ainda não aconteceu, era o que eu faria, tá? E o João Paulo tem que ser negociado mesmo, o cara tá insatisfeito. Quem tá insatisfeito tem que vazar por si só. Eu nunca fui fã do João Paulo. Para mim, uma das piores decisões que o Santos tomou é de negociar, que o Rueda tomou na gestão dele, foi de negociar o John, que queria ficar para ser titular, mas perdeu a posição depois de uma lesão que ele teve para o João Paulo. E o João Paulo naquele período defendeu muito bem mesmo. Mas eu sempre falei, cara, quem me acompanha lá de trás sabe que eu falava que o John é muito mais goleiro, cara. Tem mais envergadura, cara, mais postura de goleiro cara, saía do gol melhor, tinha um jogo com os pés melhor. O João Paulo sempre foi bracinho curto, cara, envergadura muito pequena. Então eu sempre desconfiei muito do João Paulo, que vivia de milagres, mas aquela defesa que às vezes, aquela defesa sistemática do goleiro, muitas vezes ele deixava a bola passar. Então, para mim, o Santos foi muito mal e hoje o John é considerado para a seleção brasileira, inclusive pegou a bola do jogo no chute do Barreal na Vila Belmiro no último domingo. Jogava no Santos, cara. O Santos negociou por valor de pinga com o Internacional. Valor de pinga. Impressionante como o Santos tomou péssimas decisões ao longo dos últimos anos, né? Bom, temos mais coisas a falar também, porque o Santos está procurando jogadores livres no mercado e tem um atacante espanhol que eu não conhecia. Eu vou até abrir a ficha desse rapaz aqui enquanto, talvez eu atrase um pouquinho, mas enquanto a gente conversa sobre ele e lê a matéria, porque eu de fato não conheço. Eu vi que ele tem bons números em La Liga jogando pelo Espanhol, que é um time de Barcelona, mas não conheço muito as características desse jogador. Vamos primeiro aqui visitar a matéria do UOL, que explica um pouco mais essa história. O Santos procura jogadores livres no mercado e tem um atacante espanhol, Javi Puado, no radar. Javi Puado do Espanhol é uma das opções do Santos no mercado da bola. A negociação é considerada difícil. Puado tem contrato até o dia 30 de junho, mesma data que acaba o contrato do Neymar. Ele tem proposta de renovação do Espanhol, onde está vinculado há 14 anos, além do interesse do Getafe e de clubes de outros países europeus. Acho muito pouco provável que o cara cheio de interesse de vários clubes opte por vir para o Santos. O Espanhol está na pauta do Peixe há algumas semanas e agora será analisado por Alexandre Matos. O novo chefe do departamento de futebol ainda não foi anunciado, mas já começou a trabalhar nos bastidores. Aos 27 anos, Javi Puado é um atacante de velocidade que joga preferencialmente pela ponta esquerda, mas também do lado direito. Ele foi titular 35 vezes no Campeonato Espanhol, jogou o campeonato praticamente inteiro e marcou 12 gols, além de 4 assistências, números muito bons. Puado é um dos nomes em fim de contrato que o Santos estuda. O volante William Arão, ex-Panathinaikos, também se encaixa nesse perfil. Com poucos recursos financeiros, o Peixe busca atletas livres, empréstimos, trocas ou compras com pagamento parcelado. O Santos quer zagueiro, lateral direito, volante e atacante. Aqui eu abri a ficha do Javi Puado no Ogol, que traz bastante os números dele, ó. E na temporada passada ele foi ainda melhor, ele fez 17 gols e 2 assistências em 40 jogos. Um número bastante interessante para um jogador de lado. Mas foram as 2 temporadas mais goleadoras, né, da carreira dele, com exceção de 2020 e 2021, que ele fez 13 gols, um gol a mais que na temporada passada. O jogador que está no Espanhol desde 21, passou por Zaragoza ali emprestado, fez 22 jogos. E antes disso, no Espanhol, ele veio da base, né? Jogou no 17, no 19, 2 temporadas, no time B, até em 2018, 19 fazer o seu debut, fazer a sua estreia em La Liga, fazendo 20 partidas e 1 gol. É um jogador que foi evoluindo os seus números ao longo da sua passagem pelo Espanhol. Agora tem mercado, inclusive dentro de La Liga, os caras trabalham em euros, o Santos sem dinheiro. O valor de passe dele é considerado 8,5 milhões de euros. Ele vindo livre, certeza que pediria luvas que o Santos diluiria em contrato que seria caríssimo. Olha, é uma oportunidade? Mas o Santos na situação financeira que está... Eu preciso ver vídeos do Javi Puado para entender, assim, dentro desses vídeos de análise, entender se eu acho um bom reforço ou não. Mas do ponto de vista financeiro, esse cara não vai custar barato. O que eu posso dizer, eu acho muito pouco provável que ele venha para o Santos com o mercado na Europa, o cara fazer esse movimento. Acho bem difícil. Mas também temos outras coisas para falar aqui, como por exemplo, contrato do Neymar. E aí tem 2 informações que eu até comentei no Futeboteco hoje pela manhã.
mas que podem ser complementares. Uma delas é do Fábio Sormani, que dizia que com o novo contrato do Neymar o novo contrato do Neymar, a proposta do Santos é para que ele seja de produtividade. Se o Neymar atingir todas as metas, ele vai ganhar os mesmos 21 milhões de reais que ele ganha. Se ele não atingir, ele ganharia menos. Essa informação do Sormani ontem no canal dele. O Lucas Mussetti fala aqui, trouxe uma matéria sobre o contrato e a dívida que o Santos tem com relação ao Neymar e está falando que a proposta do novo contrato é para alongar essa dívida de 85 milhões de reais. Vamos tentar entender aqui. O Santos quer alongar uma dívida de 85 milhões para renovar com o Neymar. O Santos não deve pagar os 85 milhões em direitos de imagem para Neymar no prazo contratual. O valor mínimo estipulado no atual acordo até 30 de junho é de 15 milhões de dólares, o vencimento é no dia 30 de julho. Tudo isso conforme eu e Pedro Lopes informamos há 3 semanas atrás. O Santos entende que poderia pagar esses 85 milhões de reais, mas quer negociar a prorrogação do contrato e o alongamento do pagamento. Poderia como, assim? Da onde o Santos tiraria esses 85 milhões de reais, sendo que o Santos não tem dinheiro nem para pagar os 15 do Caixinha, não tem dinheiro para contratar, a notícia do próprio Mussetti diz que o Santos busca contratar, mas não tem dinheiro. Então como que o Santos tem dinheiro para pagar tudo? Não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para pagar o Caixinha, não tem dinheiro para pagar os transfer bans, tá correndo para contratar jogadores antes de estourar esses transfer bans aí. Também foi informação do Mussetti lá no grupo do Instagram dele. Mas tem os 85 milhões do Neymar. Como assim o Santos tem? Não tem, gente. A verdade é que não tem. Já houve reunião entre o presidente Marcelo Teixeira, Neymar Pai e outras conversas virão. O Peixe só arca com salário na carteira de trabalho, que são os 4,14 milhões de reais, e esse pagamento está em dia. O Santos calcula que conseguiu esses 85 milhões na exploração de marketing do Neymar, mas o repasse não é obrigatoriamente automático e o clube usa o dinheiro para outros fins do dia a dia. Ou seja, a gente fazia a conta, né? Eu trouxe na matéria lá no que eu fiz para o UOL junto com o Pedro Lopes, que a gente apurou que o Santos fez 66, até aquela altura, 66 milhões de reais a mais do que o ano passado em marketing. Desses 66, 49 pertencem ao Neymar. A gente tem a informação aqui do Lucas Mussetti que nem esses 49, quase 50 milhões foram repassados, que o Santos utilizou esse dinheiro para outros fins do dia a dia, ou seja, para pagar salário, fluxo de caixa. O Santos está devendo 85 milhões de reais para o Neymar e gastou o dinheiro que o Neymar trouxe a mais para o clube. Se já era difícil pagar o Neymar, ainda mais agora sabendo que o Santos já gastou esse dinheiro. Essa matéria é um escândalo. E mostra como o Neymar Neymar Pai vão ficar sem ver a cor dessa grana por muito tempo. Esse valor vai estar diluído no próximo contrato se ele aceitar. E se ele não aceitar, provavelmente a gente ainda vai comentar de Neymar e Neymar Pai estarem processando o Santos com razão. Porque eles assinaram o contrato, não colocaram arma na cabeça de ninguém para assinar esse contrato. Quem assinou foi o Marcelo Teixeira, que conseguiu juntar mais de 50 milhões, esses 85, faltava 35, e utilizou no fluxo de caixa para pagar a conta, porque é incompetente, e não pagou a NR Sports. Ou seja, inacreditável, cara. Os caras estão devendo 85 milhões de reais para o Neymar, gente. Que coisa patética. A ideia, então, é alongar essa dívida. O plano é incluir esses 85 milhões no novo contrato de 1 ano ou 1 ano e meio. Haverá uma conversa entre Marcelo Teixeira e Neymar Pai nos próximos dias. Essas informações justificam a entrevista de Neymar Pai na semana passada. O empresário afirmou que o risco atual é de Neymar e que o Santos precisaria assumir a sua parte para renovar. Ou seja, se ele precisa assumir a sua parte para renovar, é pagar essa grana. Se o Santos não tem dinheiro, não vai renovar então, né, gente? Esse risco seria comprometer ainda mais o orçamento na renovação, já que os direitos de imagem não devem ser pagos no prazo. Isso aí, se o Sormani também tiver razão, e o Santos continuar pagando 21 milhões de reais para o Neymar por mês até a Copa, gente, isso vai dar mais 300 milhões de reais, fora esses 85 aí. Soma aí 300 mais 85, a gente está falando simplesmente de 1 ano de faturamento do Santos para pagar o Neymar. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Olha, eu estou muito curioso para ver se o Neymar renovar, que tipo de contrato vai ser esse. Porque ou ele abre mão de muita grana do que ele está recebendo ou vai quebrar o clube. Ou é de interesse deles quebrarem o clube para comprar o clube na baixa, né? Eu não sei. Vai saber. Vai que eles querem mesmo. Cavalo de Troia, né? Para quem não conhece a história do cavalo de Troia, colocaram um cavalinho lá, um presente,
e aí saíram os soldados, quebraram a cidade. Um presente bonito, mas que no fim para te destruir. Propositadamente. Será que é isso? Saberemos com o tempo. O Peixe entende que teria que pagar os 85 milhões de qualquer forma, então vale a pena continuar com o Neymar desde que os valores envolvidos não aumentem. Não é não aumentar. Não tem condição de se manter, bicho. É matemática. 1 ano de contrato do Neymar até a Copa, contando 13º e tudo mais, a gente tá falando de 300 milhões de reais, gente. O Cruzeiro na Série A no passado, já com a SAF, faturou 320. O Santos faturou no passado 400 e alguma coisa porque vendeu também 200 milhões em jogadores. Foi um dos anos que o Santos mais vendeu jogador, mais teve receita. Então o Santos tem uma receita ridícula. O Santos não tem condição de pagar isso. Que coisa patética, gente. A boa relação com o Neymar pai faz o Santos pensar que não teria um débito contestado na justiça. Não, sabe com quem o Santos tinha boa relação também? Com o Marcelo Teixeira, que processou o Santos e a Vila Belmiro foi penhorada. O cara que está hoje na presidência do clube, ele processou o Santos. Se o presidente do clube processou o Santos já, como que a gente pode ter certeza que o Neymar pai não vai processar? Neymar pai que já disse várias vezes que dinheiro não aceita desaforo. Desculpa, gente. Os caras estão destruindo o Santos Futebol Clube. Essa divisão de 75 para o Neymar vale para todos os contratos assinados até dia 30 de junho e segue por 1 ano depois do fim do atual vínculo. Mesmo que o Astro saia, o Santos vai continuar pagando a parte equivalente à NR Sports. Esse 85, se o Neymar trouxer mais valores de patrocínio, podem virar muito mais, né? Mas enfim, inacreditável essa situação do contrato do Neymar. E aqui tem uma última coisa que eu gostaria de ler, que eu não li ainda, que é uma coluna do PVC, para encerrar esse vídeo, que diz que o Santos corre risco de entregar uma SAF para Neymar sem nada em troca. Vamos entender aqui. O Santos corre risco de entregar uma SAF a Neymar ao tentar postergar uma dívida de 85 milhões para renovar o contrato com o jogador. Você vai entregar o Santos, você vai correr o risco de entregar a SAF e alguém pela dívida que você está contraindo sem receber o aporte inicial que o Textor colocou no Botafogo. Porque o teu aporte oficial vai ser o pagamento da dívida. Perfeito, ou seja, vamos pensar aqui, olha o raciocínio do PVC, está absolutamente correto, eu já vinha falando sobre isso aqui nesse vídeo. Neymar custa 21 milhões por mês, certo? Então ele custou 105 nesse ano. Só que desses 105 o Santos só pagou o salário em carteira e deve 85. Se o Santos fizer mais um contrato de 21 milhões, que 4 desses são valor em carteira, mesmo que o Santos siga pagando em dia, a gente está falando aqui que sobra mais ou menos ali uns 16, 17 milhões para o Santos pagar em margem por mês para o Neymar. Isso vai se acumular no final do contrato, isso que eu falei para vocês, mais ou menos 300, 400 milhões de reais. Sabe o que custou 400 milhões de reais? O Cruzeiro, quando o Ronaldo comprou. Sabe o que custou 400 milhões de reais? O Botafogo, quando o Textor comprou. E quando o Textor compra o Botafogo, ele diz, eu tô comprando por 400 e eu vou investir imediatamente 400 milhas pra gente ter um time competitivo. O Santos pode acabar vendendo uma SAF pro Neymar em torno de uma dívida absurda que está se criando para ter o Neymar durante 1 ano e o Neymar não precisar colocar R$1 em recurso no Santos porque o que ele tem para colocar é a dívida que o Santos tem para receber, tem para pagar para ele. É exatamente isso que o PVC falou. O Santos está entregando, o Marcelo Teixeira está entregando a SAF do Santos na mão do Neymar pai de graça, em torno. A troca é ter o Neymar por mais tempo. A troca é ter o Neymar por mais tempo. Isso aqui é um escândalo, gente, que precisa ser denunciado. A gente vai ter uma SAF, todo mundo teve. Até a 777 se comprometeu lá a investir 700 milhões e o caramba. O Ronaldo se comprometeu a investir. O Santos pode ter uma SAF do Neymar pai colocando 0 dinheiro no clube. Ah, não, por que eu vou colocar dinheiro? Vocês me devem 400 milhões? Meu filho jogou, a gente assinou o contrato. Então assim, hoje a SAF vale 400 milhões. Então, o time tá lá embaixo. É isso, eu não vou colocar R$1. Perfeito o que o PVC tá falando aqui. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que essa operação duplicada pode representar esse risco. Esse é o ponto central. A impressão é que que quem está fazendo bobagem é o Santos, com certeza. Essa informação é muito valiosa, tão valiosa quanto a informação do Rodolfo Gomes e do Pedro Lopes, de um contrato com garantia de 105 milhões de reais.
O colunista explicou como o Santos contraiu uma dívida de 85 milhões em direitos de imagem com o Neymar em apenas 5 meses. PVC classificou a operação como uma loucura diante do retorno técnico de Neymar, que jogou pouco e ficou muito tempo lesionado desde o seu retorno. São 15 milhões de dólares, ou seja, 85 milhões de reais, que é dinheiro mínimo de repasse dos patrocínios, que dá 21 milhões por mês até o fim do contrato. E mais 4,1 milhões de salários fixos que está recebendo. Significa que por jogo o Neymar custou 8 milhões. Gente, o que é isso? O Neymar custou 8 milhões de reais por jogo. O Depay, que é o jogador mais bem pago do Brasil, ganha 3 milhões por mês. No mês ele entra em campo quantas vezes? 5, 6 vezes, em média. Em média, 4, 5, 6 vezes. Por 3, o Neymar tá custando 8 por jogo. E assim, para jogar contra a Inter de Limeira, para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, para jogar meio tempo contra o Fluminense, para jogar contra o CRB e não resolver a classificação, para jogar contra o Red Bull Bragantino na semifinal do Paulistão. Dos jogos importantes ele não tava e custa 8 milhões por mês. Cara, sim, se vocês não estão enxergando que está sendo feito um desmonte no Santos, que os caras estão entregando o Santos, o clube, a SAF, a futura SAF do Santos, de mão beijada pro Neymar, o Neymar pai, em troca de uma dívida absurda, e você tá aí hoje, tem que renovar, tem que renovar. Se for esses valores de 21 milhões de reais, se esses valores permanecerem, desculpa, tem que romper esse contrato. Não pode continuar, o Neymar tem que ir embora. O Neymar tem que ganhar os 4 milhões dele e o que ele trouxer de marketing, ponto. Ele ganhar 21 milhões de reais, não só ele quebra o Santos, como ele compra o Santos por 0, sem ter que colocar R$1 lá. E aí se o Neymar comprar a SAF do Santos por 0, irmão, sabe o que isso significa? Que você, quem é sócio aqui, tá me assistindo, não tem mais decisão absolutamente nenhuma. A gente tá refém dessa família o resto da nossa vida. Desculpa, gente. Isso aqui é muito grave. Se 5 meses custaram isso, que estão sendo alongados, como publicou o Musetti, você triplica esse valor e dá 255 milhões, que é mais da metade do que o Textor pagou na SAF do Botafogo. Se o Santos dever 255 milhões para o Neymar daqui a um ano, você joga juros nessa dívida, são 400 milhões. É o que o Textor pagou pelo Botafogo, só que o Textor chegou com a necessidade de investir. É exatamente isso. Gente, o PVC faz um raciocínio aqui absolutamente correto. Não dá para defender que o Neymar continue por esse valor. Não dá para defender que o Neymar continue com esse valor. Não dá. Isso é matar o Santos. Isso é transformar um jogador em ser maior do que o clube que teve o Pelé. Acordem. Você que não acordou ainda, acorde. Que isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo. Enfim, eu não sei mais o que dizer. 20 e poucos minutos de vídeo. Só peço que vocês reflitam. E comentem aqui o que vocês acham, tá bom? A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.